Primeiramente, quero agradecer a Lívia pelo convite, pelo carinho desde o primeiro contato que a gente teve, né? Ela sempre muito parceira, muito curiosa, então a gente acabou trocando demais, parecia que a gente já se conhecia. E eu fiquei, nossa, é realmente uma amiga. Então, fiquei muito feliz disso, né? Ela trata as coisas do colaboratório com muito carinho, com um compromisso ético que me encantou muito e fez com que eu quisesse fazer parte disso tudo, né? Meu nome é Patrícia, como vocês já sabem, eu sou diretora do Instituto Dona Carminha, uma escola aqui na cidade de Campinas, que hoje atende 478 crianças em período integral, de 0 a 5 anos. A nossa escola, ela foi buscar, né? Tem alguém com o microfone aberto? Fecha. Ela foi buscar algumas inspirações para que a gente pudesse ter qualidade. A gente está numa região de vulnerabilidade social aqui na cidade, então a gente tinha inúmeros desafios. E a abordagem Pickler, ela veio para a gente como um suspiro, como olhar para esse cotidiano repleto de detalhes, mas com uma teoria que sustentasse a nossa prática. E como sempre que eu vou falar, eu gosto de trazer alguém lá da minha equipe. Hoje eu convidei a professora Laís, ela é nossa professora de bebês, estudiosa da abordagem Pickler, está com a gente há bastante tempo. Nossas salas são grandes, nós temos salas numerosas, então isso é um fator que dificulta o nosso trabalho. É um fator que às vezes as pessoas fazem algumas críticas e falam: mas vocês conseguem fazer abordagem mesmo? Então, a gente segue estudando abordagem já desde 2016, então, oficialmente desde 2016, mas nós começamos em 2014. E quando a gente começa assim, procurando algo que faça sentido, e aí em 2016 a gente vem com força total, buscando formações, buscando compreender o processo de estar na Rede Pickler Brasil. Então, a Laís é a nossa parceira que está com a gente desde o começo, e aí ela vai se apresentar para depois também, quando eu começar a minha fala, trazer imagens da escola, vocês possam também tirar dúvidas com ela. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, eu agradeço, né, o convite de estar aqui compartilhando um pouquinho para vocês a nossa prática. É, Acho que tudo que é o começo, assim, é difícil, a gente precisa estudar muito e com calma e nos inspirar, né, para ver o que dentro da nossa realidade a gente consegue fazer o que é melhor para os nossos bebês. Então, acho que é um pouco disso. Então, é muito importante essa troca, né? E todo mundo fala, nossa, mas é possível, você tem 30 bebês, como que funciona, né? Então, acho assim que a gente estudou bastante, teve várias coisas que a gente pensava, e agora, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer? Então, é isso, mas eu tô aqui para falar que dá certo, sim, e que as coisas funcionam, e é com muito carinho, muito olhar, muita dedicação que a gente faz uma educação de qualidade. Bom, então, dito isso, né, eu quero dizer que a gente não está aqui para trazer nenhuma verdade absoluta, não estamos aqui para trazer respostas, a gente está aqui para contar um pouco da nossa realidade, de uma creche numerosa, num bairro carente, com uma escola que passa dificuldades financeiras, então eu não vou trazer aqui mobiliários maravilhosos, né? Porque muita gente vincula também a abordagem Pickler ao implemento mobiliário e essa não é a minha realidade. Então, eu vou trocar com vocês. Então, pode ser que tenha dúvidas que vocês tragam, que eu vou falar, olha, eu vou dar uma pesquisada e a gente vai junto construir. Mas eu gosto sempre de dizer que a melhor realidade para uma escola é aquela que é autoral. É aquela que olha para a sua prática cotidiana e pensa, isso eu consigo mudar. E a gente não muda tudo de uma vez. A gente vai de pequenos passos. A gente vai olhando as dores principais ali dessa escola para essa mudança. Então, estar nessa caminhada do Instituto há 12 anos, eu já estou lá como diretora há um pouco mais. Eu tenho 22 anos de Instituto. O Instituto ele era uma escola para crianças surdas. Então, quando a gente monta a nossa creche, o olhar que a gente queria era uma creche inclusiva, então a gente passou um percurso muito grande.
Patrícia, você atende de 0 a 5 anos e a abordagem Pickler tem um olhar de 0 a 3. Sim, a abordagem Pickler, ela tem um olhar de 0 a 3, mas a abordagem Pickler, ela é uma mudança de postura de vida. Então, essa postura de vida que a gente muda, a gente pode usar os princípios da abordagem até na universidade, se a gente quiser. Então, dentro do Instituto, além da abordagem Pickler, nós também nos inspiramos em Reggio Emilia. Nós fazemos parte de um grupo de estudos de Reggio, direto com a Paola, que nos assessora, nos acompanha, e isso foi um presente para a gente esse ano. A gente está fazendo uma pesquisa de sabores e alimentação, que é de Reggio, mas a gente também trouxe para os bebês. Então, a gente tenta criar uma pedagogia que seja autoral, que dialogue com a nossa realidade. Então, exige muito estudo, exige muita prática e exige muitas adaptações. Então, eu gostaria sempre de ir trazendo isso para não ficar aquela ilusão. E como muita gente colocou lá no grupo que não conhece, né, a questão da abordagem Pickler, eu vou começar do começo. Quem foi a Pickler, né? Por que que a gente buscou essa inspiração e como que ela chega no Brasil? Então, eu gosto sempre de fazer um recorte. Eu preparei alguns slides, não sei se a gente vai conseguir rodar, então eu vou falando aqui, a gente vai fazendo tipo um bate-papo. Ficou com dúvidas, a gente vai trazendo. É Tá. isso, né, Adriana? Oi? Quer que eu ponha o slide agora? Eu acho que a gente pode tentar colocar só para eu ter um norteador e elas verem o rostinho da Pickler, né? Para conhecer. Bom, a gente sabe que aqui no Brasil, a gente teve a Constituição Federal em 1988, a partir do terceiro slide. A partir de 1988. E o que significa isso? Significa que a Constituição Federal, ela trouxe para a gente... Obrigada. Pode passar, é o de baixo. Mais um. Bom, pode deixar... Isso, perfeito. Ela trouxe para a gente um avanço, que foi reconhecer bebês e crianças como sujeito de direitos. E aí a gente está falando do ano de 1988. Depois a gente tem a revisão da LDB de 1996, onde a gente vai pegar a educação infantil e vai trazer ela para a parte da educação básica. A gente vai reconhecer ela como dentro da educação. Então, a gente está falando de 88, de 96, a gente tem o Estatuto de 90. A Amy Pickler não é moda, porque a Amy Pickler começa a estudar e reconhecer os bebês como criança em 1930. Né? E aqui eu trouxe uma fala do Bernard Goes. Bernard Goes, ele é presidente da Associação Pickler França, um estudioso da abordagem Pickler, e ele diz que a Amy Pickler foi uma das grandes educadoras do século XX e que ainda nos faltam considerar todas as consequências e implicações da sua visão do desenvolvimento na primeira infância. Ela foi pioneira em sua estratégia. Ela foi uma grande observadora do crescimento mental e da maturação das crianças que vivem em suas casas com suas famílias. E como pediatra, ela visitou famílias e ajudou os pais a respeitarem o desenvolvimento individual de cada criança e implementou possibilidades de motricidade livre, como a liberdade de movimento, que é uma condição essencial para ter liberdade de movimento mental e uma futura liberdade de pensamento. Bernard Goes é psiquiatra e psicólogo. Bernard Goes tem um livro inspirado na abordagem Pickler que chama Mover das Mãos dos Bebês. Depois eu posso tirar foto e mandar para a gente colocar lá no grupo. A Amy Pickler, então, é uma médica pediatra na Hungria na Segunda Guerra Mundial. Qual que é o impacto disso, né? Pode passar o slide, por favor. Essa senhorinha aqui, fofíssima, qual que é o impacto disso? A Amy Pickler, ela começa a pensar a vida dos bebês e das crianças dentro do orfanato, que é conhecido hoje como LOXE, né, no Instituto LOXE, e hoje ele é uma creche, mas na época ele era um instituto, um orfanato para crianças que os pais tinham morrido na guerra, ou pais que tinham ficado doentes e essas crianças não tinham família. E o que a Amy Pickler queria? Que essas crianças tivessem uma seguridade emocional muito forte, e que crescendo mesmo, sem o pai e sem a mãe, eles tivessem uma boa imagem deles mesmos e uma segurança para se desenvolver. Então, ela vai romper
romper com a visão tradicional de bebês e crianças passivos e vai pensar em 1930 bebês e crianças muito potentes. E aí eu me pergunto, quando a gente olha para esse contexto histórico, se a gente ainda hoje não tem essas concepções, né? Como que a gente olha para o bebê? Como que a gente olha para a criança? E aí a Amy Pickler, ela vai estudar autonomia, ela vai estudar segurança corporal, ela vai olhar para as crianças para que elas tenham uma percepção melhor de si mesma. E aí o seu trabalho, ele revoluciona a forma de compreender o bebê e a criança. E é sempre importante a gente saber diferenciar que a gente não fala que a abordagem Pickler é um método. Por quê? Porque esse método, ele é fechado, ele tem um processo idêntico que a gente vai seguir. E a abordagem é o termo que mais se aproxima quando a gente quer falar da abordagem Pickler em termos pedagógicos. Por quê? Porque quando a gente usa o termo abordagem, a gente vai pensar nesse processo de ensino-aprendizagem que é individualizado, que é de cada criança. Então, aqui não vai ter um passo a passo para que a gente saia daqui e fale, hoje na minha escola, amanhã a gente vai começar a abordagem Pickler. Não. Porque a gente não vai ter aqui uma diretriz única, a gente vai ter princípios que orientam essa abordagem para que ela possa acontecer dentro da escola. Pode passar, por favor. E aí, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para a nossa concepção de bebês e crianças. A Amy Pickler, ela chega no Brasil, ela tem aquele grande estouro, auge, nos anos 2020. Por que isso acontece? Porque com o advento da pandemia, o Brasil virou uma vitrine mundial para o quanto a nossa educação infantil estava atrasada, digo atrasada entre aspas. Porque no mundo todo, né, quando você pensa em Amy Pickler, que é desde 1940, quando a gente pensa em Loris Malaguzzi, na Itália, Reggio Emilia, desde 1944, a gente vai vendo que pensar e refletir sobre a educação infantil já era um movimento mundial. E aí, em 2020, a gente vai para as redes sociais e mostra uma educação infantil aquém daquilo que o mundo esperava. E aí começam as lives e a abordagem Pickler tem aquele grande boom. Porque também ela começa a ter alguns estudos da neurociência, validando ela como uma das abordagens mais significativas para um desenvolvimento saudável. E aí, eu sempre gosto de perguntar, qual é o objetivo da educação infantil no nosso país? Desenvolvimento integral. E quando a gente tem lá na lei que a educação infantil deve garantir o desenvolvimento integral, a gente também tem que esse desenvolvimento integral deve acontecer através do educar e do cuidar. E para quem não sabe, a Amy Pickler olha muito para os cuidados. Como os cuidados, que ela vai chamar dos momentos de atenção pessoal, como eles podem ser estruturados dentro da nossa escola de uma maneira humanizadora, que fortaleça o vínculo na relação bebê e educador, para garantia de uma seguridade emocional, para garantia do desenvolvimento integral, que é o que a lei brasileira prevê e nos obriga a fazer, né? A educação infantil tem por obrigação legal a garantia do desenvolvimento integral. E aí eu preciso romper com algumas concepções que eu tenho. Porque todos nós aqui já fomos criança um dia. E a gente tem uma história de vida com a nossa criança, com regras, com normas, com uma idealização do que é ser criança. E aí a Amy Pickler, ela já rompe lá atrás, na década de 40, porque ela vai olhar para o desenvolvimento da criança, ela vai olhar para essa criança como um sujeito competente, como um sujeito autônomo, como um sujeito que é potente por si mesmo, por uma criança que ela é competente. E por ser competente, ela é ativa, ela é curiosa, ela é capaz de tomar iniciativas e ela é participante do seu próprio desenvolvimento. Então, não é o adulto que vai estimular o tempo todo esse desenvolvimento. Na abordagem, a gente acredita que o adulto cria condições adequadas para que o desenvolvimento aconteça. E é aí que mora
toda a diferença do cotidiano da escola. Então, a Amy Pickler vai querer educadores que aceitem esse desafio de olhar para bebês e crianças, esse desafio dessa responsabilidade, esse desafio de pensar uma vivência qualificada. Pode passar o slide, por favor. E aí, a abordagem, ela se estrutura em 4 princípios, tá? Que eu trouxe aqui resumidamente. Autonomia, motricidade livre, vínculo e boa saúde. Quando a gente fala de autonomia, a gente fala de relação afetiva estável, a gente fala de um cuidado de qualidade. E esses pilares da abordagem Pickler, a relação afetiva estável, o movimento livre, a autonomia, essas relações de cuidado, eles são pilares inseparáveis que garantem o desenvolvimento. Então, quando a criança tem segurança emocional, quando ela se sente vista, quando ela se sente escutada, respeitada, reconhecida, ela se desenvolve muito melhor. E aí a gente vai falar que o vínculo constrói essa segurança. E como que é esse adulto que acredita na autonomia das crianças, que estabelece um bom vínculo? É um adulto que oferece sua presença, que oferece sua atenção e que pensa a rotina, o cotidiano com previsibilidade. Porque muita gente acha que nas pedagogias participativas, no qual a Pickler está inserida, nesse guarda-chuva, tudo é livre. Todo mundo pode tudo, é tudo jogado, e não. O cotidiano na abordagem Pickler, ele é muito estruturado, porque ele é a premissa para que a autonomia aconteça. E às vezes é no sutil, é naquelas pequenas minúcias do cotidiano que a gente revela o quanto a gente acredita nessa autonomia. A motricidade livre ficou muito conhecida nas redes sociais pelo movimento livre, né? Pelo brincar livre. E aí isso também é uma grande polêmica em relação à abordagem Pickler, porque a gente confunde liberdade com abandono, a gente confunde liberdade com descuido. E dentro da abordagem Pickler, a presença do adulto é que sustenta toda essa exploração. E aí a gente olha para o cuidado como algo pertencente ao currículo. E como que eu olho para esse cuidado que pertence ao currículo? Eu vou olhar para tudo aquilo que acontece. E aí a gente vai olhar para uma escola que produz aprendizagens desde o seu portão. Que imagem o portão da sua escola revela de criança? Que imagem os portões da escola revelam do que é brincar dentro da nossa escola? Então, a gente vai olhar para todo esse entorno da criança, a gente vai olhar para as relações, para os diálogos, para os momentos que a gente chama de atenção pessoal, que é a troca, o banho, a alimentação, e não vai excluí-los da aprendizagem, porque eles são a aprendizagem viva acontecendo. A gente só vai ter protocolos muito claros e estabelecidos para que esse cotidiano flua. Pode passar os slides. Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, pode colocar no chat, pode levantar a mão e interromper, tá bom? Estou muito à disposição. Então, como que a gente organiza o ambiente? Essas fotos são todas reais lá da nossa instituição. Então, a autonomia, essa atividade autônoma, pode botar, essa atividade autônoma é a disposição que o bebê tem para organizar suas atividades, né? Como que eu posso exercer escolhas? Como que eu posso ter autoria? Então, por exemplo, aqui na imagem, né? A criança bem pequena escolhendo a sua comida, colocando dentro do seu potinho. Eu consigo organizar o cotidiano para que na hora que eu vou colocar o meu sapato, eu tenha tempo para que isso aconteça. Porque a gente tem muita mania de falar assim, tudo é corrido, tudo é corrido, tudo é corrido. Mas espera aí, vamos respirar. A gente fica das 7 às 17 na escola. O que é corrido? Quem sabe o valor da hora relógio é o adulto. Porque a criança, ela vai viver a jornada cotidiana. E é o adulto que vai providenciar para que essa jornada cotidiana seja um tempo lento, não violento, como já dizia
o Gianfranco. Como que a gente vai olhar para isso, né? Na pedagogia do caracol, o Zafaloni fala muito isso. Como eu posso pensar um tempo que não seja violento com as crianças? E a Amy Pickler vai dizer que para que a gente tenha vínculos e crianças com uma boa imagem de si, que elas acreditem em si mesmas, no potencial que elas têm, que elas se reconheçam como sujeito de direitos, eu preciso confiar nelas e dar tempo para elas. Tempo para pôr o sapato, tempo para lavar as mãos. Como eu vou fazendo esse cotidiano acontecer? E aí eu organizo o espaço. Porque a Amy Pickler, ela vai falar das sutis violências que acontecem, né, no cotidiano, alguns autores trazem doces violências. Como que essas violências se perpetuam nesse cotidiano? Quando eu não tenho tempo para ser escutado, quando a minha alimentação é corrida, quando eu não sou respeitado, quando tudo é difícil, mas é difícil para quem? Porque esse adulto, esse educador de referência, que vai estar à disposição do seu grupo, ele precisa ser presença, ele precisa organizar o espaço, ele precisa organizar o tempo de vida coletiva. Ai, Patrícia, isso é fácil? Não, não é. Exige complexidade, intencionalidade, reflexão. Por isso que não vale tudo para todas as escolas. Porque cada escola é um solo, cada escola é um território. E eu só faço mudanças quando eu olho para esse território único e estabeleço protocolos que façam sentido. Pode passar o slide, por favor. Não mexe. E aí a gente tem o princípio da motricidade livre, né? Que é o bebê e a criança, ele ter liberdade para conhecer o próprio corpo, para poder explorar de maneira que ele se sinta pertencente ao espaço. Muitas vezes, bebês e crianças são convidados simplesmente a resistir. Eles estão na escola sendo resistência o tempo todo porque eles não se sentem pertencentes àquele lugar. E a gente precisa que as nossas escolas sejam territórios de pertencimento. E a abordagem Pickler vai falar muito desse lugar de pertencimento, dessa liberdade, dessa segurança que vem através do movimento livre. E aí, o bebê e a criança, eu não forço, eu não antecipo, então eu não coloco a criança em pé se ele não sabe ficar em pé sozinho, eu não sento a criança se ele não sabe, eu não forço posições, e é aí que a abordagem entra num confronto muito grande, não é um tema que eu vou entrar aqui, mas com as escolas que tem cadeirão, onde a criança come amarrada, sem movimento, numa posição desconfortável que ela ainda não faz por si própria. Então, nas nossas escolas de inspiração picleriana, a gente não tem cadeirão. A gente mescla o grupo para que um mini grupo tenha bebês que sentam, bebês que precisam de um colinho, e a gente faz essa alimentação acontecer. Por quê? A gente não antecipa aquilo que o bebê não faz sozinho ainda. Pode passar, por favor. E aí, quais são esses benefícios do movimento livre, né? É que a criança começa a se reconhecer como um corpo no espaço, como um corpo que aprende, como um corpo que explora. E a gente vai observando, assim como a Amy Pickler observou lá atrás, que os bebês que estão expostos, né, vou usar essa palavra, aos princípios da abordagem Pickler, eles vão adquirindo uma grande facilidade corporal. Eles são bebês muito mais prudentes. Muita gente fala, olha, mas é aquele triângulo Pickler que eles sobem e descem sozinho, não é perigoso eles virarem o pé? Tá aí a resposta. São bebês mais prudentes. São bebês que conhecem muito mais o próprio corpo. E são bebês que se sentem muito mais competentes. Porque esse adulto que está ali do lado reconhece essa potência desse bebê. Né? E aqui eu trouxe algumas condições que podem parecer muito simples, mas que a gente precisa olhar para isso. Quando eu estou trabalhando com bebês e crianças bem pequenas na primeiríssima infância de 0 a 3, a roupa daquela criança está adequada para ela explorar o espaço? O solo é firme? Ai, Patrícia, aqui é a grande polêmica.
Patrícia, lá no nosso berçário é tudo tatame. Aí aquele tatame é bem fofinho, o bebê fica o tempo todo lá no fofinho. Eu tiro ele da sala, levo para o pátio ou para a área externa, ele dá com a cabeça no chão. Sabe por que ele dá com a cabeça no chão? Porque eu dei uma falsa segurança para ele. Eu não mostrei o mundo como ele é. Ele tá achando na mente dele que todo lugar é fofinho. Então, nas escolas de inspirações piklerianas, nós não temos esse movimento de enganar esse corpo que está conhecendo o mundo. Então, o chão, ele é duro, dentro da sala e fora da sala. Ai, Patrícia, mas quando faz frio? Quando faz frio, a gente forma uma cobertinha, depois põe o colchãozinho, não vai largar, né? Mas uma foto que fez muito... não é um processo fácil, viu, Lívia? Olha, eu não sei o que é pior, se livrar do tatame ou da televisão. Eu ainda tenho as minhas dúvidas, assim, porque a TV também é algo assim que as pessoas têm um amor muito profundo. Mas os tatames eu gosto muito de um texto que tem no livro Educar de 0 a 3, da Judith Falk, que ela vai explicando sobre isso. Eu acho que dá para fazer um estudo ali com a equipe, fica bem interessante. Então, eu não engano esse corpo que está experienciando o mundo pela primeira vez. Eu penso um espaço de brincar que seja seguro. Se eu tenho coisas na minha sala de referência que eu preciso ficar falando assim, não mexe nisso, não pega aquilo, tira a mão daí, não sobe aí, eu preciso rever o meu posicionamento de espaço naquela unidade. O Esther Arnor vai dizer que a escola é o espaço do sim. E se a escola é o espaço do sim, eu preciso garantir que o espaço de brincar seja um lugar de exploração e de sim. Eu preciso estar atenta à maneira que eu seguro a criança. E aí, tem o texto que eu mandei, espero que vocês tenham lido. Quem ainda não leu, por favor, leiam. O tatame é sempre polêmico e a Adriana tá junto comigo, que a TV é pior. A TV, quando eu começo a trabalhar com algumas escolas, quando chega na parte da TV, parece que eu arranquei um membro da escola, assim, a TV é complicado. E aí, a gente pensar nesse espaço de brincar que é seguro e que as crianças possam explorar e que é responsabilidade do adulto. Como o adulto organiza esse espaço de brincar, né? Que os brinquedos... parabéns, Ju. Que os brinquedos e os mobiliários estejam adaptados, e aí eu falei, né, da questão da maneira de segurar a criança. No texto que eu trouxe, que eu mandei para vocês, da mão educadora, a gente reflete muito na mão que toca a criança. Como que eu mostro para a criança que ela deve permitir que o mundo a toque? Que mensagem a minha mão dá quando eu invado esse corpo? E aí, a abordagem também tem um outro ponto polêmico, que é a ausência de instrumentos de contenção, que prende naquele lugar, que não deixa explorar. A gente acredita no movimento livre de uma maneira que a criança saiba onde ela tem que ficar. É igual escola, que tem aquelas portas que tem que ficar trancado o tempo todo, senão a criança foge. Mas o que está acontecendo lá dentro é interessante. Me convida a pertencer. A estética é um convite, eu não preciso correr. Se eu tô saindo correndo, a não ser que eu tenha alguma deficiência ou alguma questão comportamental, eu tenho que querer ficar com os meus amigos. Eu tenho que me encantar pela proposta da minha educadora. E tudo isso a gente começa a refletir olhando para os princípios da abordagem. Pode passar, por favor. Então, são pequenas mudanças no cotidiano. Por exemplo, dentro da abordagem Pickler, existe um livro muito estudado, que é o livro da Eva Kahlo, que fala dessa origem desse brincar livre. Então, a Pickler vai dizer que o primeiro brinquedo do bebê é a mão dele, que ele vai reconhecer essa mão. Por isso que o Bernard Golse fez ali o livro das mãos dos bebês, que é lindíssimo, que eu super recomendo, é emocionante. E aí, estas mãos que estão explorando o mundo. Então, primeiro eu exploro a minha mão, depois eu brinco com o meu pé, e aí esse brincar vai fazer com que eu compreenda o mundo, que eu compreenda os sentidos,
E dentro do brincar livre, a gente tem algumas categorias do brincar que foram pensadas no desenvolvimento das crianças. Então, quando a gente planeja os espaços de brincar da nossa unidade, a gente leva em conta que bebês e crianças vão explorar, vão encaixar. Isso é uma sequência que acontece no desenvolvimento deles. Por mais que a abordagem fala de olhar para cada um como um sujeito único, que ela tira um pouco o desenvolvimento das caixinhas, o brincar livre, ele traz um pouco disso, né? Primeiro eu exploro minha mão, eu exploro meu corpo. Eu brinco na barriga da minha mãe, e eu brinco com água na barriga da minha mãe. E na barriga da minha mãe, eu chupo meu dedinho, eu passo a mão na barriga da minha mãe. Então, eu já me constituo como ser humano dentro do útero brincando. E esse brincar que eu faço no útero é uma exploração. Em seguida, vem a fase do encaixe, que eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai falar assim para mim, eu já vivi isso. Quando bebês entram dentro de caixas de papelão. Quando eles usam o corpo deles como medida, meu mestrado é na área de matemática, gente. Quando eles usam o corpo deles como instrumento de medida para saber se eles cabem ou não. Depois vem a coleta e recoleta. Por isso que é importante nas nossas unidades a gente ter bolsinhas, bacias, coisinhas pequenas para que eles possam coletar. Quem aqui nunca viu a criança voltar de um parque, voltar de um lugar ao ar livre, com o bolsinho cheio de pedra, cheio de folhinha? Isso é coleta. Ele vai coletando para colecionar, que é a próxima fase, que a Eva Calo vai falar da categoria do brincar. E aqui eu trouxe até uma imagem, né? A professora separou várias latas que vêm no leite da nossa creche, tiramos o rótulo para ficar esteticamente agradável e elementos que pode ir por dentro. E aí vai da criatividade da professora. E as construções. A Amy Pickler, a Eva Calo vai falar muito dessa linguagem da construção, e agora a gente também tem uma outra autora falando da linguagem de construção, que é as Alejandras, né? Construção e construtividade. Depois a gente pode fazer um encontro falando de espaço aqui, Lívia, que vai ser, que eu gostaria também de apresentar os espaços da nossa escola, que são muito interessantes. Nós temos uma cartografia muito interessante desses espaços. E aí, como eu brinco? Como eu experimento esse objeto? Como que eu dou suporte para que essa exploração aconteça? Se eu sei que ele precisa explorar, que materialidades eu vou ter? Como que eu vou organizar o espaço para que essa materialidade aconteça? Pode passar, por favor. E esses princípios, eles vão acontecendo numa relação de confiança. Passo sim, passo todas as referências, tá bom? Construção e construtividade, se não me engano, são as Alejandras, as irmãs Alejandras, tem o Linhas e o outro. Mas depois vocês me chamam aqui no WhatsApp ou no Instagram e eu vou mandando para vocês, ou eu faço uma lista e mando para a Lívia. E como que a gente faz tudo isso acontecer? A gente faz tudo isso acontecer através do vínculo. Eu só aprendo quando eu tenho vínculo. E isso não é nenhuma novidade. Por exemplo, nós aqui adultos, isso a gente coloca lá no grupo. Nós aqui adultos, vamos começar um emprego novo, que a gente não conhece ninguém. Como que a gente fica? Desambientado, desorientado. Começo de ano em escola, atribuição de turmas. Nunca trabalhou com a colega, mas a outra colega falou que a colega é chata, pronto, já desestabilizei o meu emocional. Já me desregulei. A mesma coisa para bebês e crianças. Eu preciso de vínculo para estabelecer uma relação de confiança, e nessa relação de confiança, eu posso conhecer mais de mim, conhecer mais do mundo, conhecer mais do outro, porque eu me sinto seguro. Eu me sinto pertencente àquele lugar, mas eu sei que aquele outro se importa comigo. E a Pickler vai dizer que esses momentos de atenção pessoal, como a troca, o banho, a alimentação, são momentos privilegiados para estabelecer vínculo. E como que a gente faz isso nas nossas escolas brasileiras, onde a gente ainda não reconhece a importância do vínculo para a aprendizagem?
Onde a troca é feita em sistema de operagem operacional de fábrica, troco todo mundo de uma vez. Onde eu não consigo permitir que a criança converse com o amigo na hora da alimentação. Então, a abordagem Pickler, ela é uma mudança de postura de vida. Eu preciso mudar as minhas posturas dentro da minha relação com o outro para que eu consiga compreender que a troca é olho no olho, que não é todo mundo que vai trocar aquela criança, que aí entra o adulto de referência, e que eu preciso de tempo. E se eu preciso de tempo e o tempo é corrido, cabe a mim, como pedagogo, como educador, pensar estratégias para qualificar o meu tempo. Porque a Pickler vai dizer que nesse relacionamento, o adulto faz tudo com o bebê e não faz nada para o bebê. Então, quando eu vou te trocar, eu te convido a estar junto. Eu comunico o que eu vou fazer, eu antecipo as minhas ações. Que ato mais violento do que você limpar o nariz de um bebê e de uma criança pequena sem avisar nem o que você vai fazer? Vir com papel higiênico e passar com tudo no nariz dele. Isso é uma violência. E aí, lá no meu PP, lá no meu planejamento, lá na minha carta de intenção, eu vou falar, eu quero que as crianças sejam autônomas. Autônomas como? Se ele não vai perceber nem que o nariz está sujo, porque você limpou antes de comunicar que estava sujo. São essas pequenas viradas de chave que faz com que a gente vá construindo uma escola mais humana. Porque o processo da educação infantil, a vivência na escola precisa ser humanizada. Eu preciso revelar o melhor de mim no encontro com o outro. Eu preciso estar disponível para o outro. Essa disponibilidade de estabelecer vínculo, essa disponibilidade de passar confiança para a criança, de me responsabilizar pelas minhas ações, pelas dela. É eu compreender que 9 horas não é hora de todo mundo tirar a blusa porque tá calor. Eu tenho que compreender como cada criança se sente. Quem quer tirar a blusa? Quem está com frio? Quem está com calor? Nossa, Patrícia, mas isso vai fazer com que demore muitos processos. É esse processo que é educativo. É esse processo que garante o desenvolvimento integral de um ser humano em formação dentro de uma unidade coletiva. Porque o que a Pickler estava preocupada? Ela não queria mais a guerra. Ela queria que bebês e crianças naquele orfanato fossem cidadãos tão diferenciados que a guerra ia ser superada. E a Pickler dizia, eu amo essa frase dela, que a paz mundial começa no trocador, não das escolas, né? Mas ela falava no trocador. Eu que falo do trocador das nossas escolas. Por quê? Porque eu ensino afeto. E aí o Malaguzzi, lá na Itália, vai dizer assim: a paz mundial começa nos refeitórios das nossas escolas. E aí eu vou te dizer como tá as nossas trocas? Como tá a nossa alimentação? Ai, Patrícia, mas isso não faz parte do currículo. Faz sim. Porque a lei diz que o educar e cuidar é indissociável. E no guarda-chuva do cuidado, cuidado é estar ao lado do outro, é ensinar o outro a se reconhecer como ser humano. E eu cuido de um corpo que precisa se alimentar, tomar banho, limpar o nariz. Então, tudo que a Amy Pickler vai falar cabe dentro do currículo brasileiro. Só precisamos mudar o jeito de fazer. E a Kelly está dizendo aqui que o vínculo, ele é muito importante, que os bebês escolhem os profissionais. Sim, eles escolhem porque eles são sujeitos de direitos, eles são sujeitos competentes. E nós também escolhemos quem a gente gosta. Como, por exemplo, dentro dos princípios da abordagem, na nossa escola, os mini grupos de referência comem sempre juntos. Então, os bebês já sabem quem é o grupo dele e que hora aquele grupo vai comer. E a professora vai trabalhando essa organização de vida coletiva para que tenha calma.
E eu convido vocês a virem na nossa escola, porque a maioria das pessoas que visitam nossa escola em funcionamento, a primeira coisa que fala, eu não acredito que tem 500 crianças aqui. É muito calmo, é muito organizado, porque é um ecossistema que tem na base da sua infraestrutura afetiva o respeito, o vínculo, o diálogo, a valorização. E todos os espaços são planejados para que eles sejam autônomos, para que eles se movimentem livremente, para que elas estejam. Gente, eu já recebi muito educador do Rio de Janeiro, viu? Já recebi muitos e muitos. Tenho até uma educadora que ela montou até uma escola e ela fez um intercâmbio que a gente foi muito legal. E aí, aqui, quem mais que falou aqui? A Adriana tá falando, isso é muito difícil, porque o adulto pensa no que a criança quer sem perceber os seus desejos e necessidades. E é isso, é reconstruir esse olhar. E a Adriana, ela trouxe uma palavra que eu gosto sempre de fazer uma analogia. Quando a gente compra uma casa, que o engenheiro fala assim, olha, era melhor derrubar tudo e começar do zero do que consertar, reconstruir, reformar. A gente passa por esse processo de reconstrução de olhar. Sabe por quê? Porque nós fomos formados por uma pedagogia transmissiva. Nós fomos formados numa escola que tinha hora para sentar, hora para fazer xixi, hora para beber água. E hoje, fruto dessa educação que nos condicionou a beber água na hora do outro, somos obrigados a andar com uma garrafinha d'água, senão a gente esquece. E a gente ainda tem creches e pré-escolas que a água não é livre demanda. Ai, mas se eu deixar um bebedourozinho lá, um filtro, uma jarra na altura das crianças, eles vão jogar tudo a água. Vão jogar um dia, vão jogar dois. Até eles compreenderem que a água está livre lá para eles, eles pegam a hora que quiser. É igual a escola, que é a hora do parque, a criança sai correndo, desejosa, porque é tão pouco que ela vai para o lado de fora que ela precisa sair correndo. Se aquele espaço é dela, ela pertence como um sujeito de direito, ela não precisa sair correndo porque ela sabe que vai ter tempo para ela e oportunidade, como diz na pedagogia, confiança, tempo e oportunidade, que são os princípios do currículo do Aldo Fortunati. Ela compreende que existe isso dentro da escola dela. Ela vai ter tempo para brincar, ela vai ter oportunidade. Então, a gente vai construindo os princípios da abordagem Plicker olhando para esse cotidiano. Pode passar, por favor. E aí, a gente olhar também para essa infraestrutura, né? Será? O espaço não foi pensado para e com as crianças, mas isso é um desafio, eu acho que de todas as cidades brasileiras, né? A gente ainda tá. Bom, a gente ainda tem Semana Mundial do Brincar, gente. E a gente tem uma Semana Mundial, porque toda data que é muito falada é porque ela não é cumprida. E aí o que mais me entristece é escolas que levam para brincar, tirar foto como se não brincasse o ano todo. Nós brincamos o ano todo, nós não precisamos de uma Semana Mundial do Brincar. Quem precisa é a sociedade que não brinca. É a sociedade que não reconhece que o brincar é a linguagem da criança, que não reconhece que brincar é a maneira que a criança existe no mundo. Né? Isso quando não pega bexiga, quando não faz umas coisas assim que parece que, ó, transformou a escola num grande buffet e esquece da nossa história de vida coletiva. E esquece que a gente está ali para construir significados com bebês e crianças. E aí entra a figura do educador de referência, né? Aí isso é muito polêmico, porque vai impactar dentro do que quanto cada escola tem, se a escola tem professor, se a escola tem auxiliar, se esse auxiliar é agente, é monitor, enfim, eu não vou entrar no mérito da política pública, porque eu sei que cada estado e cada município tem a sua especificidade. Mas na nossa escola, a gente divide os minigrupos de referência. Então, por exemplo, na sala da... Sei que somos privilegiados, reconheço isso, então gosto sempre de deixar isso muito claro. Tem a professora Laís, que fica o dia inteiro, e ela tem as auxiliares dela. E aí ela divide esses minigrupos de referência. E nesse minigrupo de referência, eles vão trabalhar com previsibilidade, cuidados individualizados e tempo de qualidade. E aí ela está me perguntando, todos na sua escola adotam essa abordagem? Sim. Mas nós já trabalhamos há 12 anos com essa abordagem. Já teve muita resistência, inclusive da diretora, quando a abordagem me foi apresentada pela Tatiara, que eu acho que também está aqui nos ouvindo,
Eu tinha acabado de sair daqui de um berçário e eu falei, eu não quero bebês na minha escola, imagina trabalhando desse jeito, eu não quero. E eu precisei estudar muito. Hoje sou professora de pós-graduação na abordagem, estou indo para o intercâmbio da abordagem, já fiz vários cursos da abordagem, mas eu entendi que a abordagem Pickler transformou a vida da minha escola. Tem um testemunho que eu sempre gosto de falar, porque sou pedagoga de educação especial e trabalhei 12 anos em escolas exclusivas, né? Trabalhei 12 anos em escola de surdos e sempre trabalhei na parte de bebês, porque sou neuropsicóloga também. E os bebês surdos tinham um desenvolvimento muito, muito aquém. E quando a abordagem Pickler, e eu trabalhei 12 anos em escolas de educação especial com bebês surdos, então são 12 anos de experiência, tá? Quando a gente começa com a abordagem Pickler, na nossa escola tinham 6 bebês surdos. E eu quase infartei, porque eu pensei, será que vai dar certo? A Laís, só fazendo assim, também não precisa concordar desse jeito, né, Laís? Porque aí fica desqualificando a tiradora. E eu pensei, meu Deus, os meus bebês surdos vão ter dificuldade, ninguém vai olhar para eles, como que vai ser isso? Gente, hoje, esses meninos, porque a escola também tem um programa de atendimento para surdos que já foram embora, a gente atende crianças e adolescentes surdos até 24 anos, eles estão uma coisa, o desenvolvimento deles foi muito maior do que o esperado, eles, todos os marcos, eu quero escrever sobre isso, até documentei muito esse processo, porque eles conseguiram se desenvolver muito mais do que até na escola de educação especial. Então, a abordagem Pickler, ela vai mostrando para a gente que quando a gente investe em tudo isso, o cotidiano do adulto melhora, porque é um cotidiano mais organizado, e o desenvolvimento das crianças supera todas as expectativas. A gente consegue ter uma escola que tem poucos acidentes. Isso para mim é um motivo de orgulho, gente, porque só aqui quem já entregou uma criança com o braço destroncado, com o nariz rasgado para uma família, sabe a dor que é. Só que lembra que eu falei lá no começo, são crianças com uma postura corporal muito séria, são crianças muito seguras. Isso faz com que a gente tenha poucos acidentes. A gente tenha poucas mordidas. Professora Laís está aqui, que ela teve um ano inteiro sem mordidas. Eu vou falar que o ano passado, se eu tive uma mordida, eu acho que foi uma. Eu falei, meu Deus. Mas a Paty falou de direção, mas eu vou falar como professora um pouco, que quando a gente começa a estudar e ver essa abordagem nos detalhes, faz a diferença. Porque eu tinha uma sala numerosa, tem, né, uma sala numerosa, mas eu comecei a estudar, comecei a passar isso para as educadoras, para as auxiliares, e a gente foi pensando junto, olhando o espaço, refletindo muito, avaliando. Esse brinquedo é adequado? O que eles estão pensando com esse brinquedo? Eles estão em que categoria do brincar? Estão explorando? E eles exploram, então eles chegam, exploram a sala. A gente fala, bagunça, a gente reorganiza o tempo inteiro. Aí eles começam a encaixar, dar função para aquele objeto. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar. E hoje eu não sei trabalhar de outra forma, né? Então, quando a gente pensa assim que eu dava banho em 30 bebês, um dia era eu, outro dia a gente estava respeitando essa criança, todo mundo tocando no corpo dela. Como que é isso? A gente parava para olhar. Então, eu acho que isso, o adulto tem que olhar para isso. Eu estou sendo respeitoso, eu estou pedindo licença para tocar nesse corpo. Então, eu, como professora, falo que eu não sei trabalhar de outra forma, né? Então, a gente começa assim, meio com receio, meio com medo, mas quando você vai a fundo, não tem como, né? Eu acho que E eu acho que é importante o que a Laís trouxe, né? Todos os dias, pela manhã, a gente a gente traz 5 contextos diferentes. Então, os bebês chegam, o espaço já está organizado. Eu não vou entrar aqui na briga pela nomenclatura. Eu sei que cada nome traz por trás uma história e que nenhum nome é neutro. Mas tem pessoas que vão chamar de territórios brincantes, outros de contextos investigativos. Mas na nossa escola,
são grandes espaços dentro da sala da professora Laís, tem 5, e todos os dias, em todas as salas, tá? Então, nós temos hoje 15 turmas, as 15 turmas recebem todas as crianças de 0 a 5, com 5 contextos montados com eixos norteadores, e esses 5 espaços fazem com que os bebês chegam e escolham onde eles vão. E um desses espaços sempre é o contexto de leitura. E aí a gente vai formando esse comportamento leitor que tanto tem sido falado, inclusive nessa última pesquisa que saiu agora, esse ano, acho que está fazendo um mês que saiu a pesquisa da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, em parceria com a IELTS, que é o Instituto Internacional de Linguagem. Eles observaram não sei quantas mil crianças brasileiras, e a literacia e a numeracia são muito fracas de 0 a 5 anos, então a gente precisa investir nisso. São os espaços circunscritos que começam desde os bebês, tá, Miriam? Então eles chegam, eles escolhem. Eu até coloquei lá no grupo uma postagem, até da sala da professora Laís, né? A investigação que a professora Laís fez do lado de fora, com as ela levou os bebês para brincar num lado da nossa área verde, que as crianças chamam de floresta, que tinham folhas rosas, e aí as crianças colocaram a mão, mancharam de rosa. A professora Laís fez todo um projeto de pesquisa incrível. Então, depois eu compartilho também. Pode passar o slide. É que é muita coisa, gente, para pouco tempo. E aí, dentro da abordagem Pickler, existe o princípio da boa saúde. E o princípio da boa saúde, ele engloba vários aspectos. Então, tem estudiosos da abordagem Pickler que vão olhar o sono, que vão olhar tudo que envolve a saúde, a motricidade, que vão olhar várias coisas. No Instituto Dona Carminha, tá? Que fique bem claro, né? Para ninguém sair falando, a Patrícia falou que é boa saúde e alimentação. Não. No Dona Carminha, lembra quando eu disse para vocês que as nossas crianças são em situação de vulnerabilidade? A gente observou que o desenvolvimento delas estavam abaixo do esperado por uma questão da alimentação. Então, a gente fez um trabalho com as famílias de formação alimentar, que é um trabalho que depois se perdurou. Nós temos o que nós chamamos de rodas de aconchego. Essas rodas de aconchego, elas acontecem a cada 2 meses. Cada turma institui um tema que dói, um tema que incomoda. E aí a gente vai falando. Então, nos bebês a gente começa na alimentação, depois a gente fala de maus hábitos deletérios, como mamadeira, chupeta, e a gente vai formando os nossos pais, porque nós também temos a compreensão que a escola não é só lugar de informar. A escola é o lugar de formar sua comunidade. E muitas vezes o pai não faz aquilo porque ele não tem conhecimento. Nós somos especialistas em desenvolvimento infantil, então a gente precisa orientar. Então, inclusive, nós temos até um documentário sobre alimentação na primeira infância, que no ano de 2020 foi dentro do Embalados, da Diálogos, que é das meninas. Então, se depois vocês quiserem, tem um link no YouTube onde a gente conta todo esse processo. Então, a gente olha se a alimentação ela está bem relacionada ao pedagógico, que o processo de alimentação ele começa antes de chegar à mesa. Então, como eu enxergo o cardápio, que intervenções eu preciso fazer no refeitório para que esse ambiente da alimentação seja um ambiente seguro? Qual que é o papel da família? O que a gente vai olhar? Qual é a cultura da alimentação que a família traz de casa? Então, tudo isso, depois ela vai explicar um pouquinho mais, né, do processo de alimentação dos bebês. Pode passar, por gentileza. Então, tudo isso a gente vai olhando para pensar os nossos planejamentos. E aí a gente tem protocolos. E esses protocolos, eles são flexíveis, mas eles estão postos na parede. Então, se hoje vocês visitarem, até sábado a gente teve um grupo visitando a escola, e a moça perguntou assim para mim, nossa, mas em todos os lugares tem coisas orientando? Eu falei, sim, para o adulto lembrar, porque o adulto também esquece. Então, como eu lavo a mão da criança, como eu faço a troca, tá tudo lá na parede. Por que tá na parede? Porque é uma política do Instituto, não é da Patrícia. Não é uma política partidária da Patrícia Torres, é uma política de Estado, da instituição, que é o estado das coisas. Então, a instituição decidiu que trabalha com a abordagem Pickler, então ela precisa planejar protocolos
que beneficiem o desenvolvimento de bebês e crianças. Então, a gente prevê ações básicas, a gente olha para essa dieta, e essa dieta começa no líquido, depois as papinhas, depois os semissólidos. A gente vai olhando o horário das alimentações, o que, que a gente pode mexer, o que, que a gente pode. Aqui a gente recebe um cardápio da prefeitura, que já vem pronto, e a gente vai olhando. Não temos nada de plástico por uma questão de contaminação. Ai, Patrícia, onde eles comem? Eles comem em balde de porcelana, fica em Campinas, a escola fica em Campinas, em torno de 1 hora de São Paulo, capital. E aí, as crianças, Patrícia, mas lá os copos e os pratos é tudo de vidro e as crianças não quebram? Não quebra. Lembra que eu falei seguridade corporal, consciência corporal? Então, as crianças vão se reconhecendo como sujeito e confiando nelas mesmas. E a gente também confia. E se cair, tá tudo bem. Porque a escola é o lugar sagrado da infância. E é o lugar onde a criança erra, é o lugar onde a criança testa possibilidades, é o lugar onde ela faz birra, é o lugar onde ela desafia o sistema, é o lugar onde ela tem a possibilidade de viver a sua infância na inteireza. E ela precisa de adultos seguros emocionalmente, estáveis e autorregulados para exercer o papel de adulto. Né? E as crianças, elas usam sempre o copo que seja transparente para que bebês e crianças olhem o que tem lá dentro. A André tá falando que em casa quebra mais. Aqui também. Esses dias mesmo, cheguei aqui em casa, não tinha um copo, falei pro meu filho, 23 anos, meu filho, cadê os copos dessa unidade? Quebrou tudo. E lá na creche, ó, os copos firme e forte. Pode passar o slide e eu vou deixar a Laís contar um pouquinho da alimentação dos bebês. É bom a gente falar da alimentação dos bebês, né? Que tem as transições também. Então, eles chegam, né? Lá com 4 meses, 5 meses, eles vão ser alimentados no colo. Aí fala, mas por que no colo, não no cadeirão? Porque o colo é corpo a corpo, eles estão deixando de se alimentar de leite materno, no peito da mãe, para ter essa transição, né? Passando a se alimentar primeiro com as frutas, com a papinha. Então, no colo é mais seguro. E é ali onde a gente vai criando vínculo, onde a gente vai passando segurança para eles. E aí tem maior aceitação. Então, por isso que a gente começa a alimentar os bebês no colo. Depois, eles passam a alimentar na mesa. Mas quando isso? A gente observa, a criança encosta o pezinho no chão, tem segurança? Consegue afastar a cadeira, voltar ela para o lugar, para poder sentar, tem autonomia para isso? Então, a gente olha e vai vendo, né? Vai avaliando se ela está pronta ou não. Tá? A gente oferece a colher. Quando a gente oferece a colher, quando a gente observa no brincar que eles estão fazendo os movimentos, se tem força, se está deixando a areia, por exemplo, cair da colher ou não. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso. Então, aí a gente passa a oferecer uma colher para o bebê e uma para o adulto poder auxiliar. Então, a gente vai observando como que é essa seleção de alimentos. Eles selecionam com a mão, porque eles querem sentir os alimentos também. Então, assim, esse movimento de pegar, de sentir, de observar, faz parte do desenvolvimento, né, dos bebês. E esse professor, né, Laís, que vocês observam, que nem a Laís trouxe aqui, eu observo no brincar para fazer a transição da alimentação. E a abordagem Pickler, ela tem muito isso, de um professor que é observador, né? Esses... Oi, Giovana, sua linda. Esse adulto que é observador, que observa a criança de uma maneira integral e global. Eu não observo a alimentação somente no momento da alimentação. Eu observo no brincar, eu tenho uma pauta do olhar do que eu quero observar para garantir as conquistas no cotidiano dos bebês e das crianças. E a Lu trouxe um pouco disso, né? Que também os espaços são muito organizados. Sim, os espaços são bem organizados com essa questão da estética. A gente acredita muito que a estética ela é um convite. Ela é uma maneira, como diz a Madalena Freire, da gente dizer para o outro que a gente está feliz em recebê-los.
Então, todas as mesas têm o seu joguinho americano, a gente tem um vaso, esse vaso aí são latas que a gente juntou, planta uma plantinha, as crianças desenham e tá sempre mudando. A gente muda todo o espaço da escola, em média, a cada 30 dias. Se vocês forem hoje lá, pode ser que sejam outro jogo americano, pode ser que seja toalha, a gente está sempre olhando para o espaço, para que esse espaço também seja um convite ao inédito, um convite ao novo. Pode continuar, professora Laís. Eu tive um caso esse ano, por exemplo, que o bebê não aceitava fruta, de jeito nenhum, não queria pegar na fruta. E eu falei, mas por quê, né? Na colher vai e na mão não vai. A gente passou a fazer propostas com areia molhada, folha com água, sementes, com texturas mais geladas, e ele passou a aceitar. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. A criança não está aceitando, mas por que será? Né? Então, a alimentação vai muito além ali daquele momento. Então, a gente observa muito e vai vendo se está recusando, por que está recusando. A gente vai conversando, vai nomeando. Antes mesmo da alimentação, a gente fala: olha, daqui 10 minutinhos a gente vai chamar para comer. Agora é a hora do almoço. Então, eles sabem que eles vão almoçar, que antes de sentar na mesa, eles vão lavar a mão. E a gente deixa eles lavando a mão para sentir a textura, a temperatura da água, o movimento das mãos, né? Tendo essa consciência de que está sujo, precisa limpar para sentar. A gente não deixa a criança na mesa, por exemplo, a mesa suja, a gente vai limpar a todo momento. Ele não vai se acostumar a comer na sujeira, né? Se caiu fora do prato, a gente limpa. Limpa a boca, não vai deixar a criança, boa saúde, então ela não vai ficar suja para poder se alimentar. Então, são esses cuidados que E a gente nessas tem fotos, momento, né? vocês veem bem isso, né? As mesas lotadas, as crianças comendo e nada sujo. Quero dizer que é uma honra ter a Val aqui. A Val é uma educadora picleriana, a Valéria que está aí. Até quando ela falou que ia entrar, eu falei, meu Deus, como que eu vou Inclusive, já falar foi com na a Val? nossa escola. A Val vai sempre na nossa escola, é uma grande parceira do nosso trabalho, e é uma inspiração que vocês também têm que ouvir, viu, Lívia? A Val tem um trabalho lindo do Brincar dos Bebês, então é uma honra ter você aqui na nossa plateia, viu, Val? Pode passar o slide, por favor. E a gente, todos os dias a gente reflete o que é possível, o que a gente consegue fazer na nossa escola, o que a gente consegue melhorar. A gente consegue fazer tudo que a abordagem prevê? Não. A gente consegue montar mini grupos pequeninos? Não. Até alguém perguntou quantas crianças são por educador referência. Nos bebês, são em média 6 bebês para cada educador, de 5 a 6 bebês. Nos maiores, essa proporção vai aumentando, mas a gente queria que fosse menos. A gente não queria ter uma sala com 30 bebês. Mas, se a gente não atender esses bebês, eles vão estar numa situação muito mais vulnerável lá fora. Então, a gente também olha para essa escola que tem um compromisso ético e social com a nossa comunidade. Pode passar o slide, por favor. Então, tudo que a gente pode ir estruturando, a gente vai olhando, né? A gente vai olhando para o ambiente, um ambiente que promove relação. Então, o ambiente da escola, esse espaço físico, ele também é um espaço de brincar e de cuidar. E como que a gente organiza esses espaços de brincar? Como que a gente organiza para que esse brincar seja potente, que esse brincar promova descobertas, que esse brincar instigue novas possibilidades? Pode passar, por favor. E aí a gente vai pensando em tantas possibilidades, né? A troca, o que a Laís falou, né? Da lavagem de mãos, poder me olhar no espelho, a Adriana está perguntando aqui dos nossos horários, né? Aqui em Campinas é agrupamento, né? Então, agrupamento 1 é de 0 a 1 ano e 7 meses, o agrupamento 2 é de 1 ano e 7 a 3 e pouquinho, e o 3 é de 4 e 5, né? 3 e pouquinho, 4 e 5. A gente tem o que eu falei, né? Que eu falei que a gente precisa fazer um outro encontro. A gente tem uma cartografia do espaço, onde tem toda uma documentação, e aí a gente tem toda a nossa jornada documentada,
Nessa jornada, a escola é muito grande, tá? Então, a gente tem os horários dos tanques de areia, a gente tem o horário. A areia é um elemento muito presente na nossa escola, até porque a areia também foi objeto de estudo da Pickler. A areia é objeto de estudo da UTI, que é uma pickleriana alemã. Então, a areia, ela autorregula as crianças. Então, a gente tem vários tanques de areia, a gente tem mesas de experimentação de areia, a gente tem um grupo de estudo com os nossos profissionais sobre areia. Então, a gente tem toda essa perspectiva de organizar o espaço para que isso se torne um ambiente de relações. Pode passar o slide, por favor. A Elaine está perguntando aqui como é construído o relatório. Bom, antes de eu te explicar, quero mostrar para vocês essa foto da soneca. Essa foto, em 2019, ela foi cartão de Natal da Rede Pickler, praticamente que mundial. São os nossos bebês dormindo do lado de fora, embaixo de uma árvore. Deu trabalho levar esse tanto de bebê para o lado de fora? Deu. A gente precisou varrer o espaço, a gente precisou organizar como isso ia acontecer, mas o que mais sempre me intriga e que eu gosto de dizer é que o espaço de fora era tão pertencente que não fez com que eles perdessem o sono. Eles sabiam que quando eles acordassem, eles iam brincar do lado de fora. Então, para mim, isso é um grande divisor de águas na abordagem e nas nossas vidas, porque foi aí que tudo mudou para a gente, onde a gente acabou ficando conhecido mundialmente, né? É isso, né, Lu? É o fator Pickler mais impossível. É isso mesmo. Hoje, a gente, além da abordagem Pickler, a gente faz parte de um grupo de estudo com Regi, Emília. Esse grupo de estudos, a Paola e uma outra educadora italiana, que não me recordo agora, através da Elo Ponzio, elas selecionaram algumas escolas para uma pesquisa inédita, que são sabores e currículo, e o Instituto é a única escola pública nesse grupo de estudos. Então, a gente tem esse carinho pelas duas abordagens e tem esse carinho para que ela aconteça dentro da nossa escola. Muita gente fala, né? Se a criança não quer dormir, leva para outro lugar. Todas as nossas crianças dormem. Isso é um fenômeno? Não. Isso é um cotidiano vivo. Por quê? A gente entende que de 0 a 6, na primeira infância, né, de 0 a 6 anos, eles estão na maior fase de desenvolvimento neural. Então, se a minha manhã, e olha, aí que você vai achar mais incrível ainda, Lília, as minhas 500 crianças dormem todas, todos os dias, até os de 4 e 5, que isso para mim é o que me deixa mais feliz. Elas brincam muito. Porque elas brincam muito. Amanhã é muito produtiva. E se eu tô numa fase de desenvolvimento neuronal, onde todo o meu foco é a aprendizagem, porque a escola tem 18 espaços cartografados. Então, todas as vezes que as crianças estão do lado de fora, tem coisas inéditas para brincar. O sono é automático, porque ele é um fenômeno biológico de um corpo que brincou demais. E aí que você fala, olha, eles não se distraíram com os estímulos externos, porque não são estímulos, fazem parte da rotina deles. Tá ali para mim todo dia. Se eu quiser ir ali, se eu quiser. É isso que é a grande mudança. Quando eu desemparedo as crianças e faço com que eles pertençam a todos os espaços da escola. Alguém me perguntou de relatório. O relatório é um relatório de desenvolvimento, inclusive Valéria foi nossa formadora de relatórios na nossa escola, né? Que ela faz um trabalho incrível também de relatórios. O relatório é sobre o desenvolvimento da criança. E aí nós temos uma documentação autoral. A gente faz a trilha de cada criança, como essa criança viveu na escola. Não posso ficar falando, porque eu sei que tem Carminetes aí me assistindo, mas a trilha dos bebês, para mim, ela é a mais bonita, porque as meninas documentam desde o dia que eles chegam, chorosos, elas identificam qual o cuidador que eles pararam de chorar, elas tiram foto da primeira alimentação, os pais ficam chorando quando recebem a trilha, e eu choro mais ainda, porque é uma documentação pedagógica viva, que reflete o cotidiano da escola. A partir do trilha, as meninas escrevem os relatórios como instrumento de pesquisa das meninas e de registro. A gente tem o anedotário.
O anedotário é um caderno onde as meninas ganham esse caderno com cada folha é o nome de uma criança e a gente orienta elas a anotar ali nesse anedotário os fatos mais incríveis do acontecimento. Então, a primeira vez que sentou, a primeira vez que comeu, quando rolou, quando engatinhou, e quando elas vão fazer esse relatório, ali já está tudo documentado no anedotário. Então, o anedotário é um instrumento de documentação pedagógica que tem várias orientações e registros, e os nossos relatórios documentam toda essa prática, desde do lado de fora, quanto do lado de dentro, mas eu queria muito mostrar para vocês os nossos espaços e territórios. Vou tentar ir mais rápido aqui. Pode passar, por favor. Aqui é a nossa bibliografia. Não, a gente não faz diário de bordo. O anedotário é só sobre cada criança, no individual. Depois elas amarram tudo isso num outro documento. Nós temos outro tipo de documento. Aqui a bibliografia que eu usei são livros que a gente tem da abordagem. Eu falei para a Lívia que eu tenho uma lista com todos os livros já publicados no Brasil sobre a abordagem Pickler, então eu vou colocar essa lista também para vocês lá no grupo. E eu queria, Laís, então, que você falasse um pouquinho do Trilha para elas, por favor. E eu vou pegar aqui, Lívia, se você não se importar, só um outro slide que eu tenho para mostrar um pouquinho dos nossos espaços para as meninas, pode ser? Maravilha, Paty, pode mandar. Eu Então, tá interrompo bom. esse, vou interromper então esse aqui, tá? Pode interromper. O livro da Leila está esgotado no físico, mas no virtual e-book você ainda consegue, tá bom? Eu tô Ela já com, está negociando. Ah, você está com os livros aí? Pode eu mostrar tô, então. eu tô E é com, importante dizer que a Leila já está negociando uma nova edição do livro. esse aqui eu falo que é o livro de cabeceira da abordagem, que eu acho que é o Educar os 3 primeiros anos, né? Acho que todo mundo tem que ter esse livro aqui, que ele é o primeiro aí. O nosso trilha, a gente constrói ele, né? Então, é como a Paty falou, a gente fala um pouquinho de quem é criança, como ela chegou, ou como o bebê chegou, então a gente coloca as fotos, coloca alguns marcos de desenvolvimento, ele se alimentando, brincando nos espaços externos. Então, a gente conta um pouquinho como foi o semestre, né? São dois. E a gente fala desse bebê, tudo que ele vive ali. E também tem o trilha do cotidiano, que a gente tem uma pergunta norteadora e que a gente observa todos os bebês durante um mês. Então, por exemplo, como está se alimentando? Mas não é uma pergunta que pontual, a gente observa mesmo como é a pega na colher, como está mastigando, qual a dificuldade. Então, é um trilha também que a gente consegue ter um olhar bem individualizado para cada bebê. São esses 3 documentos, né? O anedotário, o trilha do cotidiano e o trilha do fazer, que é o dos que a gente coloca os marcos, as fotos, é um portfólio mesmo do semestre. Acho que são esses 3 documentos, assim, falando resumidamente. Né, Paty? Eu só tô baixando aqui o slide para mandar para a Lívia, que eu vou mostrar dos nossos espaços. Ah, os Peraí, espaços de sala, da sala referência, são 5, que a Paty comentou. Então, tem a construção, que a gente coloca ali objetos, blocos de madeira, cones com argola, legos grandes, né? Então, caixas de sapato, o movimento, que é um contexto onde a gente pensa no movimento corporal dos bebês, então coloca a sacola com bolas para fazer a coleção e a seleção, a leitura, a vida prática, que a gente coloca coisas, objetos do cotidiano, né, utensílios de cozinhas, bonecas, tecidos, para ter essa imitação do adulto. E o grafismo também, que a gente. No início, não, né? Que são pequenos os bebês, mas os mais velhos têm a partir já do começo, e depois a gente já coloca o grafismo também. Esses são os contextos da sala referente. E esses princípios também norteiam um lado de fora, né? São 5 eixos norteadores. Mandei. Lívia. Na instituição, também no lado de fora, a gente tem contextos que a gente pensa mensalmente, né? E avalia esse contexto.
Ah, tem interesse da criança? Vamos manter mais um mês? A gente mantém, ou a gente muda para sempre trazer algo novo, ou acrescentar, né? Se a gente viu que precisa acrescentar algo, a gente também acrescenta. Espera só um instantinho, gente, que eu tô com dificuldade aqui. Peraí. Eu baixei aqui, mas eu não consegui mandar. Peraí. Deixa eu só ver se. Só um instantinho. Vou ver se eu tenho foto da sala de referência. Eu também tenho um vídeo lá no meu Instagram da sala de referência que eu filmei ela inteirinha e coloquei lá. Era só, vou pedir para o meu filho mandar para mim aqui o slide no WhatsApp, que eu acho que é mais fácil, Liv. Tá bom, Paty. Peraí, é que o meu eu tô sem celular, não. Eu tô sem e-mail no meu celular. Só um instante que eu pedi para ele. Ô, Paty, tem uma pergunta. Não sei se a Laís pode responder. É Pode falar? necessário que a criança forme fila? Não, não, elas não, a gente não faz fila na instituição. Eles são livres, eles andam, a gente fala, vamos para os espaços externos e ele acompanha o adulto referente. Então, não é necessário ter fila. Até porque, por exemplo, no momento de alimentação, a gente chama o mini grupo, grupo referência. Então, os 4 primeiros, eles sempre vão se alimentar juntos. Então, eles sabem quem são os 4 primeiros, depois vão os outros 4. Então, eles têm muito essa rotina interna, né? Eles sabem que eles vão se alimentar, que eles vão dormir, eles dormem sempre no mesmo lugar. Então, não tem necessidade de fila. A criança é livre, autônoma, ela sabe para onde ela vai. E eu acho que esse cotidiano que é organizado e ela já foi comunicada para onde ela vai, o dia flui muito livre, né? E assim, a gente não tem criança que não saiba andar com o grupo. É óbvio que futuramente ela vai usar fila, quando ela for no banco, quando ela for isso, mas isso não é um objetivo nosso. Lívia, eu mandei já para você ver. Isso não é um objetivo nosso. Então, a gente acredita muito nessa liberdade da criança transitar. Lembra que eu falei que a escola é um lugar de pertencimento e não de resistência? O exercício da fila é um exercício de doutrinar esse corpo, e a gente não acredita nisso. Então, a gente consegue que eles transitem, que eles passeiem pelos espaços sem esse desespero todo. Então, funciona super bem. E a gente avisa também, a gente está no espaço externo e fala, olha, daqui 5 minutinhos, por mais que eles são pequenos, a gente avisa, a gente vai subir, vai para a sala, a gente vai almoçar. Então, a gente está comunicando o tempo todo. E aí, quando a gente sobe, quando a gente volta, vão todos com calma, tranquilos, que eles sabem que depois eles vão voltar, então não tem essa necessidade de ser um atrás do E outro. sabe uma coisa que eu acho muito engraçada, meninas? Eu não sei se tem meninos aqui com a gente, então, né? Vou no hábito mesmo. Quando eu contrato algum colaborador novo, ele tem muita dificuldade em aprender a andar pela escola, porque a escola é muito grande, aí essa escola é um labirinto e as crianças não têm. Por quê? Porque eu acho que é pensar esse espaço, essa geografia dessa infância pertencente, que ela possa o tempo todo transitar em todos os espaços, porque a gente não falou que a escola tem que ser o lugar do sim. Então, sim, eu posso andar. Hoje mesmo eu estava numa reunião, passou vou falar o nome porque estou entre pedagogas, né? Ele chama Brian, e ele passou e falou: Oi, diretora. Aí eu falei: Nossa, o que você está fazendo aqui? Cadê a sua turma? A minha turma foi agora lá no desenho, mas eu queria falar um pouco com você. Aí ele entrou, conversou, contou da irmãzinha dele que nasceu, passou assim um tempinho, subiu a educadora de referência dele, falou: o que o Brian tá fazendo aí? Eu falei: ele só tá me contando um pouquinho sobre a irmã dele, ele já desce, ok? Ok, quando ele terminou de contar, ele desceu. Né? E a gente fala desceu por conta dos espaços. Então, assim, é acreditar na potência e confiar nessa criança, que ele vai vir, ele vai contar uma história e ele vai voltar. E eu, como diretora, tenho que também ser esse adulto que escuta e para os 5 minutinhos para escutar o que eles estão falando. Lívia, recebeu aí o slide? Paty, recebi. Vou botar aqui para ver se vai. Pode colocar.
O livro Crescer Autônomo também é muito especial, faz parte da nossa bibliografia, e tem o Maternagem Sólida também, que é um livro... Eu vou colocar todos lá. Bom, esse slide aqui, gente, é um slide muito especial. Eu não vou compartilhar ele com vocês, porque esse slide é exclusivo de quem faz a visita guiada com a gente. Mas eu tô, assim, me apropriando dele só um pouquinho, porque eu queria mostrar para vocês os nossos espaços. Pode passar bem lá para frente mesmo. Tem algumas imagens que até vocês já viram, que eu peguei dele, né? Da abordagem, então são algumas imagens que vocês já viram, mas para falar do espaço externo. Então, a partir daqui, ambientes que promovem relações. Isso. Você vai colocar grande? Pode passar. Tem aqui, ó, espaço como terceiro educador. Eu não Paty, tô vendo que tá número ficando pequeno para vocês? pra gente tá, mas ainda não chegou no que eu quero mostrar. Eu quero esse que é o Oi. espaço como terceiro educador. Tá grande agora? Tá, Tá, tá. deixa Esse é o que eu já mostrei. eu... Aí você só vai passando, aí eu te falo qual que é. Pode voltar um. Ai, não, pra frente. Não, pode passar pra frente. Esse a gente já viu. Isso, esse, tá bom. Pode deixar esse. A gente fez um estudo com o livro da Beatriz Trueba, que chama Espaços em Harmonia. Acho que no grupo alguém conversou sobre esse livro algum dia desses. Então, a gente pegou todos esses princípios, que eu não vou explicar, mas estão aqui, e trouxe isso para o nosso cotidiano. Pode passar. E aí, a gente trouxe isso que a Laís falou, após estudar. A gente escolheu como norteador do nosso trabalho para pensar os contextos internos e externos, a vida prática, a construção, a linguagem da expressão, da leitura e da escrita, do desenho de interpretação ou de observação, como chamam alguns autores, cor, luz e transparência, ateliê e transvasamento. O transvasamento na linguagem do tanque de areia e do tanque de pedrinhas. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trouxe alguns espaços. Primeiro que eu queria contar para vocês. O projeto de fitoterapia, a gente fez ele em 2023 com o pessoal da Unicamp, da Faculdade de Medicina. E aí a gente, durante um ano, eles conheceram ervas, documentaram, saiu um livro do Ministério da saúde, e aí isso se tornou um grande programa. Então, todas as crianças, pedrinhas azuis mesmo, pedriscos, vou mostrar a foto, tá bom? Do meu jeito tem o tanque de areia, tem o tanque de pedrinhas, mas eu vou mostrar a foto. E aí, agora, todas as turmas, uma vez por semana, tomam chás. Então, cada turma escolhe a sua erva, essa erva é plantada na escola, essa erva fica ali, e cada turma tem o seu bule, sua xícara, e uma vez por semana. Acho que quase ninguém conhece. Eu ouso dizer que é uma invenção da Dona Carminha, esse tanque de pedrinhas, mas ficou muito famoso nas redes sociais, porque a Mônica Sâmia fez um vídeo do nosso tanque de pedrinhas com as crianças brincando, e eles eram bebezinhos. Eles amam. E eles amam o tanque de pedrinhas, mas eu preciso de um adulto presente, porque todo mundo sempre fala, eles não pegam a pedra e põem na boca. Claro, né? Mas a gente vai conversando, que esse é o nosso trabalho. O cardápio da semana. O que é o cardápio da semana? É o nosso cardápio vivo. Então, uma turma fica responsável por ir lá e colocar tudo aquilo que a gente vai comer naquela semana, e as crianças têm a oportunidade de conhecer o alimento in natura e depois quando ele está pronto para comer. Ai, Patrícia, mas como assim? Por exemplo, a melancia, ela não é toda verdinha e quando a gente corta ela é vermelha? A criança precisa conhecer essa transição do alimento nos seus dois estados. Patrícia, tem ovo ali, as crianças não quebram? Não, não quebram. Às vezes eles mordem as maçãs, tá? E então, quando você vê algum mosquitinho ali, é porque eles morderam a maçã e viraram para o outro lado. Eu tive a sorte de conseguir captar uma criança agachada, ela comendo escondido, eu fotografei tudo, tem lá no meu Instagram também. Então, esse é o cardápio da semana, vivo, que tá tudo que a gente coloca lá, pode passar. E aí tem os espaços externos. Isso é a nossa cozinha da natureza, o espaço de vida prática, onde a gente faz as intervenções, pode passar. E aqui um outro espaço de vida prática dentro da escola. Então tem mesa, tem cadeira, tem a lavanderia, tem essas roupas a gente pega para o bazar, né, da nossa escola, e aí algumas a gente deixa para as crianças. São utensílios de limpeza, vazio que a gente limpa.
lembra os copos plásticos que a gente não usa mais com as crianças? A gente jogou tudo aqui para o jogo simbólico, porque não, em vez de jogar fora, né? Então a gente trouxe isso para cá. Pode passar, por favor. Esses espaços que estão cartografados, os adultos ficam responsáveis pelas mudanças. Então, a gente tem uma reunião de planejamento e a gente troca de tempos em tempos. As crianças são convidadas a desenhar todos os dias, usamos muito essa técnica do desenho de interpretação, pode passar, por gentileza. E aí, aqui são vários exemplos de desenhos de interpretação que já teve na nossa escola. Então, desde se olhar no espelho, de observar as flores, e sempre nessa premissa regiana. Eu só vou ter os lápis de acordo com aquilo que eu vou observar. Então, a gente convida as crianças a olhar mesmo, a pausar. Patrícia, onde ficam esses espaços? Por toda a escola. O desenho de interpretação a partir dos 2, 3 anos, né? Eu acho que até 3 anos. Eles menores, eles fazem outros tipos de observação, mas aí já é junto com a professora, as professoras que conduzem nas propostas dirigidas, né? Como, por exemplo, tem a experimentação da batata doce, que a professora Laís conduziu, que é bem assim. Pode passar, por favor. Aqui a construção, que a gente tanto falou, o elemento estético do lado de fora, né? Então, a professora preparou o ambiente, colocou um tapete que delimita o espaço, selecionou elementos que correspondem à categoria do brincar, eu coleciono, eu coloco dentro, eu coloco fora, então a professora faz essa curadoria dos materiais, né? Ela seleciona muito atentamente aquilo que ela vai ofertar para os seus bebês. Pode passar, por gentileza. Aqui, pode voltar, os espaços de construção do lado de fora. Então, a gente já teve espaço de construção com rolinho de papel higiênico, com rolinho de papel toalha, a gente tem espaço de construção com cano de PVC, e aí, são 2 espaços completamente diferentes, mas que a linguagem que está expressa é a construção. Pode passar. O tanque de pedrinhas, que a colega perguntou, esse tanque de pedrinhas, ele só tinha as pedrinhas e as crianças começaram a trazer os carros. E depois que eles trouxeram os carros, eles começaram a brincar que eles queriam anotar as coisas, porque eles falaram que era uma oficina mecânica. Então a gente foi lá e fez uma lousa. Depois que tinha a lousa, eles pediram que eles queriam um escritório. Então, do outro lado, a gente arrumou um notebook quebrado, umas coisas, uns papéis e deixou lá para eles. Então, assim, as crianças participam da construção desses territórios, tá? Eles estão sempre envolvidos. Os tanques de areia, né? Mostrar esses tanques de areia que são sempre um convite, mas eles são sempre organizados antes pelos educadores, não acontece assim do nada. Então, tem muito isso, né? Um dia ele é uma praia, um dia ele é uma confeitaria, porque se eu só levo para o tanque de areia, eu não tenho materialidade para a criança explorar, o tanque de areia vira também um lugar que eu jogo areia no amigo, que eu fico estressada e não é essa a ideia. Pode passar, por gentileza. Aí, aqui os espaços de ateliê, a gente tem um corredorzinho, que é um ateliê, que agora esse espaço não é mais de ateliê, hoje esse espaço que vocês estão vendo é meio que o nosso depósito, porque a gente levou o ateliê lá para a floresta também, mas é essa mudança viva que vai construindo as nossas linguagens. Pode passar. No meu Instagram tem um destaque que é Ateliê Dona Carminha. Todos os livros e projetos que a gente leu para montar o ateliê. Então, é bem legal o material que está lá, é gratuito, então aproveitem para olhar sobre isso. Os contextos propositores de leitura do lado de dentro e do lado de fora da sala. Isso daqui é um guarda-sol, então a gente sempre vai criando. Nossa escola tem bastante dificuldade com sombra, então a gente está sempre organizando o espaço assim. A estética é um valor, então toda vez que eu organizo o espaço para as crianças, eu coloco esses valores. O meu Instagram é vivências.pedagógicas. Eu coloco essas premissas na nossa prática. Então, todas as vezes que a gente vai organizar um espaço, a gente delimita ele, a gente coloca elementos da natureza, o verde, vaso, planta, e com isso as crianças também aprendem a cuidar melhor, né, de tudo. Pode passar, por gentileza.
Aqui o espaço de expressão, então, com fantasias que a gente ganha, lenço, bijuteria, tudo que a gente vai conseguindo vai para esse espaço e eles adoram, eles ficam ali fantasiados, se brincando e correndo de um lado para o outro, é muito, muito lindo esse espaço. Pode passar. E aqui também são alguns livros que a gente estuda na nossa escola, todos eles já fizeram parte. Aqui, ó, Construção e Construtividade das Alejandras, o Diário do Acolhimento do Stacioli, que eu também falei, o dos Espaços em Harmonia da Beatriz Trueba, que quem quer estudar o espaço, ele é muito interessante, e todos os da Estela Barbieri, Territórios de Invenção, Territórios em Movimento, enfim, todos eles são muito bons, a gente usa bastante. Pode tirar a apresentação, Lívia. Gente, juntei Pickler, juntei o espaço, tentei trazer ali para vocês, acho que a nossa hora também está bem adiantada, mas queria ouvir vocês, se fez sentido para vocês, se vocês gostaram da nossa apresentação, queria poder falar mais, mostrar mais do nosso trabalho, né? Essas fotos já não são mais a escola de hoje, porque a gente fez uma revitalização recente, né, Laís? E a gente mudou bastante coisa. Vamos atualizar essas fotos. Preciso atualizar, né, Laís? Eu até tô com um drive cheio de fotos que eu fiz, preciso atualizar mesmo, mas quero dizer que foi um prazer compartilhar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem uns minutinhos para responder. Vai, gente, aproveitem, é com vocês. Muito incrível, eu achei tudo muito incrível, os espaços, a maneira que vocês trabalham, assim, dá vontade de ser criança para fazer parte aí dessa escola, né? A maneira que vocês atuam. E aí, participando aqui desse encontro, a gente vê o quanto a gente precisa ainda aprender, né? O quanto a gente precisa abrir, né, a caixinha aqui, né? Para a gente poder e compartilhar com outros profissionais também, né? Colegas de trabalho, porque quando a gente compartilha o conhecimento, a gente só engrandece o nosso trabalho, a nossa prática pedagógica, né? Com essas referências que você colocou aqui, eu achei tudo muito maravilhoso. Você, o seu trabalho, a forma que você expôs, né, em slides, como você explicou. Nossa, gratidão, gratidão por essa noite, por esse encontro. É isso. Obrigada, fico muito feliz. A gente recebe visitas guiadas aos sábados, a gente consegue receber até 70 educadores. Já recebemos um ônibus do Rio, já, que elas madrugaram, passaram o dia com a gente, foram embora, então agora vocês cobram da Lívia dela organizar. A gente conversa com as crianças no começo, Miriam, quando a gente começou os espaços circunscritos, através dos contextos, não eram 5, era 1, depois foi 2, depois foi 3, e assim, hoje as crianças não misturam mais, mas tudo bem eles misturarem, desde que eles arrumem depois. Tanto que eu brinco que a gente está criando umas crianças muito organizadas, porque as mães chegam para mim e falam assim: você acredita que ele chegou em casa e falou para mim, criança de 3 anos? A estante é muito bagunçada, mãe. Eu vou arrumar a sua estante, porque as crianças já estão tão habituadas a organizar. E numa comunidade em vulnerabilidade, você tem crianças que querem arrumar estante, que querem tudo organizado, então as mães trazem muito essas devolutivas. Vocês estão deixando essas crianças com mania de limpeza, eles chegam em casa e querem tudo organizado. E os pais também pertencem muito à escola. Então, lembra que eu falei que a gente tem as rodas do aconchego a cada 2 meses? E a gente tem a cada 15 dias uma trilha viva. Então, a gente tem a trilha do brincar e a trilha da leitura com as famílias. Então, às sextas-feiras, a gente abre os portões meia hora mais cedo, e aí o pai vem buscar a criança e é convidado a ficar meia hora, ou brincando ou lendo com a sua criança nesses espaços. Então, isso fez com que os pais fiquem muito ansiosos para saber qual é o próximo espaço. Tem mãe que fala assim para mim que ela acorda mais cedo. Eles esperam, e a gente muda, né? Coloca fotos ou as propostas, então eles ficam ansiosos esperando para ver que as paredes falam da proposta da nossa escola, né? Então a gente precisa mostrar isso para eles e é uma forma também. Tem mãe que fala, né? Tem mãe que fala, eu não vi a hora de chegar hoje porque eu sabia que vocês iam mudar tudo. Eu falo, oh, meu Deus. Acho que a Lu tá com a mão erguida. Lu, pode falar. Bem, boa noite, um prazer. Há tanto
tempo eu ouço da instituição que você dirige. Eu moro aqui em Olambra, então é pertinho de Campinas. E eu queria. São duas questões. Quando eu abri a educação infantil numa escola que eu criei em Jaguariúna, a dificuldade, né? É assim, quando a gente se envolve com a ideia de Pickler, a gente fica apaixonada e vê quanto que a gente erra, né? Pelo menos o quanto se erra. E daí teve duas situações que eu queria saber se é recorrente, porque eu nunca fui da educação infantil. Então, já tem desde 2015 que eu tenho me dedicado à educação infantil. E daí teve uma situação que eu achei muito interessante, que nas férias do primeiro ano que a gente abriu a educação infantil, três mães vieram nas férias e elas nem se conheciam, porque elas eram mães de bebês de 9 meses. E Uhum. as três vieram com a mesma crítica, que alguma coisa estava acontecendo na sala, porque as crianças não queriam entrar na escola. Então, então eu pensei, três meninas de 9 meses, 9, 10 meses, elas fizeram assim, mãe, vai lá na escola, porque alguma coisa está acontecendo. E quando eu fui conversei com a professora, conversei com a assistente dela, e daí a assistente dela abriu para mim que ela não tocava nas crianças, que quem cuidava das crianças era o auxiliar dela. E ela só pegava as crianças quando os pais chegavam para entregar as crianças para os pais. E daí eu me vi numa situação que eu nunca tinha pensado nisso, né? Como que se isso é uma coisa que era na sua escola, não deve ser recorrente, mas em outras escolas, como na Não, minha. o corpo dos bebês falam, né? E eu sempre gosto de dizer que as crianças, não adianta, por exemplo, né? Você vai fazer uma visita numa escola, e eu trabalho muito com formação em outras unidades, e aí a diretora vai e fala assim: olha, hoje vai vir a Patrícia lá. Aí todo mundo organiza a escola como se fosse tudo perfeito, porque tem você indo lá. E aí, aquela educadora que é ríspida ou que não é tão próxima das crianças, ela fica do lado das crianças, que as crianças olham para você dizendo assim: o que está acontecendo com esse ser humano aqui hoje? As próprias crianças, no olhar, já te denunciam assim, sabe? E eu fui recentemente numa creche aqui em Campinas, e o menino falou assim para mim: elas estão tudo arrumadas assim porque você veio, viu? E eu fiquei muito sem graça, porque eu não sabia nem o que falar, sabe? Então, eu acho que Denunciou, é isso. né? Denunciou. Denunciou. O corpo dos bebês contou para essas mães: peraí, não é ela que me pega, ela só me pega quando eu vejo minha mãe. Então, eu acho que é isso. E a abordagem traz muito isso para gente. Lu, também conheço muito o seu trabalho. Já estive com você em alguns encontros, assim, é uma honra ter você aqui com a gente. Você é uma referência para a gente também aqui na região, conhecer a sua escola. E eu acho que é isso, né? A Pickler, ela rompeu com isso, ela acreditou na potência dos bebês. E o que ela fez quando ela assume esse orfanato? Ela manda todo mundo embora, porque aquele povo não ia acreditar na potência dos bebês do jeito que ela precisava. E quando a gente montou o espaço e pensou na abordagem Pickler, eu tinha uma professora, que foi professora do meu filho, que assim que a gente começou com a creche, eu roubei ela da outra escola. Falei: você tem que vir trabalhar comigo, porque você é isso, você é aquilo. Eu tinha certeza que ela ia ser a representante da Pickler na Terra. Ela odiou a abordagem. Até hoje, ela saiu da minha escola para uma escola extremamente tradicional. A meu ver, uma escola ruim, e não se identificou. Então, eu acho que a gente também precisa se identificar com essa mudança, querer mudar, né? Assumir uma postura de vida mais amorosa, mais acolhedora, porque é isso que o corpo dos bebês estavam falando para a mãe: a gente não é acolhido pela prof. Então, E acho que aí, era isso. daí foi interessante que eu conversei com ela e ela falou, pensei, eu falei, leva para o sono e vai, pensa o que acontece. E daí ela acabou se desligando e falou que ela era formada em direito, ela ia ser advogada e desistiu de ser professora. E uma outra pergunta que eu queria fazer para você, que é uma coisa que eu tive dificuldade, estudando Pickler, a gente ouve assim, o contato da criança na troca é tão íntima e ela deve ser respeitosa e respeitada pela professora.
e pela professora aqui no nosso país, que a gente sempre tem uma professora e auxiliares, pela professora e não pela auxiliar. E a gente percebe que a maior parte das professoras nas escolas que eu já visitei transferem ou limpar a higiene da criança para auxiliar. E assim, conversando com elas, eu percebo algumas que falam, não, mas eu não quero, porque eu nunca limpei, sempre é auxiliar que limpa, como se fosse um trabalho menor. E quando a gente estuda a abordagem, a gente percebe que é muito importante que a professora que tenha maior vínculo com a criança faça isso. Como você consegue fazer isso? Na verdade, assim, né? Na abordagem, ele vai usar o termo cuidadora. A cuidadora tem que ser fixa para troca. Quando a abordagem chega no Brasil, esse é o grande estranhamento, Lu, porque para a professora, a função de higienização é menor, a função de alimentação é menor. Então, assim, isso é uma luta, isso não é fácil. Na nossa escola, eu acho que por ter uma cultura, né? Quem faz essas trocas são as auxiliares, mas as professoras que ensinam e a gente todo ano faz uma formação de troca picleriana que todo mundo passa e as professoras começam esse processo até para ensinar as auxiliares e mostrar para elas que elas fazem isso, que tá tudo bem, né? Então, eu acho que é uma mudança de cultura mesmo. Tem um artigo que vai sair de uma educadora picleriana, que eu sou coautora, onde a gente analisa o documento do município de Jundiaí, que ele é um dos poucos municípios que tem um documento norteador de troca. Ele é todo escrito pela área da saúde, ele é extremamente tecnicista e ele coloca como função da auxiliar, né? E aí a gente precisa rever isso, porque se o nosso currículo fala de cuidado, troca é cuidado, alimentação é cuidado, mas é uma mudança de paradigma que enfrenta resistência e que não é um assunto fácil de se falar, não, principalmente quando a gente vai em algumas prefeituras, é bem difícil. Muito obrigada. Aí, ó, no Rio todo mundo faz, é isso. Eu também faço, viu, gente? Eu adoro trocar uma criança, eu adoro dar um banho. Por isso que eu sempre tento ter um bastante vínculo com todos eles, porque se precisar, a gente está lá para isso, né? E eu acho que isso também humaniza as relações da escola, minhas educadoras saberem que podem contar comigo. Bom, gente, eu acho que é isso, né, Lívia? Poxa, Obrigada, viu, Lu? Paty, passou tão rápido, estava tão bom, tão gostoso. Obrigada, obrigada, Laís. É muito bom para a gente também, né, saber que vocês estão numa região de vulnerabilidade, mas que é possível. Práticas tão reais, né, que falam da nossa realidade enquanto Brasil, enquanto território. Muito obrigada mesmo. A gente vai ficar com um gostinho de quero mais. Só pensando assim, poxa, podia estar toda a equipe aqui ouvindo isso, porque vai atravessando muitas coisas que a gente vive, fazendo a gente refletir, mas só a gratidão mesmo. Eu acho que todo mundo que está aqui vai compartilhar lá no chão da escola com os seus pares e a gente continua no colaboratório, estudando juntos, aprendendo cada vez mais a respeitar esse bebê e essa criança. Muito obrigada, só gratidão a vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Foi um prazer e Tchau, estou à gente. disposição aí de todo mundo, tá bom? Um beijo, obrigado pela oportunidade.